Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos na nossa primeira escola bíblica dominical do ano de 2021. Ainda continuamos estudando acerca sobre o que é andar nos passos de Jesus, seguindo então essa trajetória que o Senhor nos chama a viver. Chegamos hoje ao nosso 13º encontro, que vai falar sobre servindo como Jesus. Até hoje, nós já vimos que devemos andar nos passos de Jesus em humildade, com uma missão, compadecendo-se dos outros, sofrendo. Devemos seguir os passos de Jesus diante das fragilidades da vida. Devemos seguir os passos, andar nos passos de Jesus, aceitando os outros em perseverança, praticando a paciência, perdoando e orando. Hoje nós vamos então ver que devemos andar nos passos de Jesus, seguir os passos de Jesus, servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros. Quero então te convidar a vir comigo nessa manhã e juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor que ilumine a nossa reflexão, que esse tempo possa ser um tempo prazeroso de aprendizado na sua palavra. Pai bendito, te louvamos nesta manhã, porque tu és Deus, Senhor sobre todas as coisas, Senhor da nossa vida. Pai, te louvamos na pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor. Pai, queremos nesta manhã deste dia pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor fale aos nossos corações e que ao término desse estudo, Senhor, da meditação na tua palavra, nós possamos sair renovados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nos ensina, ó Pai, nesta manhã, mediante o teu Espírito. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Como sempre fazemos, então, nós vamos contar essa passagem bíblica através de uma história. E eu quero te convidar a partilhar comigo esse tempo. Era pôr do sol quando os homens se reuniram para a refeição pascal. Muitas coisas a respeito daquela noite pareciam familiares àqueles judeus. Eles haviam encontrado um certo conforto na familiaridade dos elementos daquela liturgia pascal, com os quais todos eles estavam acostumados. Eles haviam crescido e aquela cerimônia, aqueles elementos, aquela liturgia, era algo comum para aqueles homens. Ao olhar então para aquele cenário, para aquele dia, sobre a mesa estava o cordeiro, o pão sem fermento, o vinho, as ervas amargas. Não obstante, havia uma preocupação misturada então àquele conforto. Havia uma preocupação então. Havia um conforto familiar. Estavam ali naquele lugar. Tudo aquilo que estava ao redor deles era algo familiar. Mas havia então uma preocupação naquela noite de primavera. Imagina então aqueles homens sussurrando ao redor da mesa. Poderiam parecer um tanto hostis. Cochilos iam e vinham por entre os homens reunidos para aquela refeição. Eles tinham ouvido ali então rumores de que alguém trairia o mestre.
Imagine a inquietação que é gerada no coração daqueles homens. Pergunta: será que sou eu? Quem será aquele do qual o mestre está falando? Além dessa inquietante argumentação, havia também ali, naquele momento, uma compreensão socialmente embaraçosa de que ninguém havia ainda realizado um ato comum quando você adentrava numa casa, que era então o sinal de hospitalidade, ou seja, o ato de lavar os pés dos seus convidados. Imagine só, um comentando com o outro: entramos nessa casa, o anfitrião, aquele que cedeu a casa, aquele que está nos recebendo, não fez isso, não exemplificou esse ato de hospitalidade para conosco. Ao lado, naquele cômodo superior, estavam uma jarra, uma bacia, colocados perto de uma longa toalha de linho. Interessante a gente pensar que todos aqueles homens sabiam muito bem o que era para ser feito. Eles conheciam, sabiam muito bem a função de cada um daqueles itens domésticos. A questão, então, naquele momento era: quem se levantaria para então realizar aquela aviltante tarefa? Quem teria disposição, disponibilidade, desprendimento ou, quem sabe, um impulso em se levantar e realizar aquela tarefa? Para entendermos a importância dessa ação, precisamos analisar como era a caminhada, então, desde Betânia, por trilhas, caminhos, ruas, vielas empoeiradas. Imagine como estavam os pés daqueles 13 homens. Diante disso, alguém devia se levantar e lavar então o pé dos presentes. Mas quem faria isso? Quem estaria disposto a se levantar e lavar os pés dos outros? Talvez o ambicioso Pedro, num salto de impulso, se prontificaria. Ou quem sabe, daqueles que ficavam calados, como André, o pescador. Talvez João devesse fazê-lo. Quem se prontificaria a executar aquela ação? Além do mais, João era o mais jovem. Prestes à refeição ser compartilhada, ainda continuava naquela casa aquele clima, marcada pela propensão de um debate. Quem sabe aquilo que aqueles homens estavam conversando? Lucas, mais tarde, deixaria registrado para nós o seguinte, em Lucas capítulo 22, verso 24. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Aqueles homens estavam preocupados em saber qual deles era o maior. Qual deles parecia ser o maior. Diante disso, algo acontece. Diante dessa indagação daqueles homens, uma situação acontece. Sem comentar, o mestre levanta-se. Jesus se põe de pé, tira sua capa e caminha em direção à jarra e à bacia. Ele se cinge com aquela toalha de linho repetidamente. Ele, então, pareceu-se muito como um escravo comum, como alguém que estava ali
para fazer aquele ato, para executar aquele ato, para lavar os pés dos convidados. Imagina a cena comigo, o Senhor se colocando de joelhos e começa a fazer o seu caminho ao redor da mesa. Os homens sentavam, as pessoas ao redor da mesa, sentado como se estivessem de joelhos, com os pés para trás. Imagine ali Jesus, ajoelhado, começa a fazer o caminho ao redor da mesa, lavando os pés dos seus seguidores, um por um. João, então, vai registrar essa parte fascinante desse acontecimento. Antes, então, de contar a história do mestre lavando os pés dos seus discípulos. Observe comigo João capítulo 13, verso 3. Sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Jesus sabia muito bem quem ele era e qual era a tarefa que o Pai havia concedido em suas mãos. Esta, então, é a explicação introdutória que João dá a esse relato, que fala a respeito de Jesus se levantar daquela refeição para lavar os pés de seus discípulos. Diante desse cenário, uma pergunta poderia vir à nossa mente. Qual era, então, o objetivo de João relatar sobre isso? Jesus não estava agindo a partir de uma posição de fraqueza, mas de poder, não de uma posição de insegurança, e sim de certeza. Jesus estava muito seguro do seu relacionamento com seu Pai Celestial. Estava confiante em seu iminente retorno ao seu lugar de honra e glória. Ele sabia muito bem aquilo que lhe era necessário fazer para que a vontade do Pai se cumprisse. E logo que a vontade do Pai se cumprisse de forma completa, ele poderia então retornar para o seu Pai. Jesus também estava muito ciente de que o Pai tudo confiara ao seu poder. Ou mais literalmente, que o Pai tudo havia confiado em suas mãos. Deste modo, estando muito ciente de sua poderosa capacidade e autoridade, o que Jesus fez? Jesus, estando ciente de quem ele era, do seu poder, da sua capacidade, da sua autoridade, o que ele faz? Jesus, ao invés de exigir de seus seguidores que o servissem, ele se levanta e se prontifica voluntariamente a servi-los. Jesus, então, escolhe servir aos seus discípulos. Jesus escolhe, então, usar o seu poder e autoridade para servir aqueles homens, realizando a mais servil das tarefas. Ainda que seus discípulos tivessem demonstrado um orgulho no coração em saber, em debater quem era maior e a falta de iniciativa de servirem uns aos outros. Jesus escolhe usar o seu poder e autoridade para servir. Diante disso, a pergunta que vem para nós é: por que Jesus fez aquilo? Você já parou para se perguntar por que Jesus agiu daquela maneira? Primeiro ponto, Jesus os ensinava aos seus discípulos que eles precisavam ser servidos por ele. Jesus os ensinava. Jesus, então, ao se levantar daquela maneira, ele ensina aos seus discípulos que aqueles homens precisavam aprender a ser servidos por Jesus. Diante daquele ato, nós vamos ver Pedro,
um homem sincero a quem muitos de nós nos referimos. Aquele homem aparentemente, então, sentiu a incongruência, ou seja, a ausência de concordância. Ele não concordou com aquele ato de ter os seus pés lavados pelo mestre. Como pode o mestre se humilhar a tal ponto de lavar os meus pés? Pedro então protesta. E ao protestar, Jesus explica a Pedro que ele precisava se humilhar e se deixar ser lavado por Jesus. Naquelas horas antes de ir à cruz, Jesus estava demonstrando a seus discípulos que somente ele tinha o poder de limpá-los. Momentos antes da cruz, Jesus então estava ali, demonstrando aos seus discípulos que somente ele tinha o poder para limpá-los. Se eles tivessem de ser lavados espiritualmente, Jesus, o Mestre, era o único qualificado a exercer essa função. Jesus era o único que estava apto para lavar, purificar, lavar espiritualmente aqueles homens. Para que os homens então fossem seus discípulos, era necessário que se humilhassem, reconhecessem sua necessidade e serem limpos por Jesus. Essa necessidade não mudou. Nos dias de hoje, eu e você, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer a necessidade de que precisamos ser limpos por Jesus. Imagine só aquela cena, ajoelhado perto dos pés sujos daqueles homens. Jesus explica, ajoelhado aos pés daquele discípulo que muitas vezes era inquieto. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus estava ensinando então aqueles homens que somente ele poderia limpá-los. Que se submeter, se humilhar àquela atitude de Jesus era necessária para que aqueles homens então tivessem parte com Jesus. Não somente isso, Jesus os ensinava a servirem uns aos outros, com aquele ensinamento, com aquela prontidão, com aquela forma de agir, de se levantar, pegar ali a bacia, pegar o jarro com água, pegar ali a toalha, se ajoelhar aos pés daqueles homens e lavá-los. Jesus estava então ensinando que aqueles homens deveriam servir uns aos outros. Jesus então foi explicando desde o maior até o menor. Era como se Jesus estivesse explicando da seguinte maneira: homens, pense por um instante quem eu sou. Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão certos. De fato é o que eu sou. Agora, se eu, com minha posição de poder e autoridade, tenho lavado os pés de vocês, então vocês que são meus discípulos devem fazer o mesmo, lavar os pés dos outros. João então relata estas palavras que ele ouviu na noite da Páscoa. João capítulo 13, versos 15 a 17, nos diz o seguinte:
porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Olha que profundidade nessas palavras do Mestre. Ele diz: olha, eu dei o exemplo para que vocês, como eu fiz, façam também. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se vocês sabem essas coisas, felizes serão vocês, se de fato a praticarem. O Senhor nos ensina que precisamos servir uns aos outros. Imagina então, naquele contexto de homens que discutiam quem era o maior, era então como se Jesus tivesse dito àqueles homens: parem de debater a respeito de quem é o maior. Ao contrário, sigam o meu exemplo. Usem sua habilidade, autoridade, não para prover vocês mesmos, mas para servirem uns aos outros. O Senhor nos chama a cada um de nós, chama a sua igreja, para que possamos servir uns aos outros. Ao olhar para esse cenário, precisamos entender e lembrar que Jesus os havia instruído há menos de uma semana. Mateus vai relatar isso, no capítulo 20 do seu Evangelho, versos 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, esse será o servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo: olha, eu já os ensinei. Sigam o meu exemplo. Diante disso, uma pergunta precisamos fazer: Jesus já me lavou? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta a você. Antes que você possa de fato servir a Jesus ou servir as outras pessoas em nome de Jesus, primeiramente preciso me submeter a ser servido por Ele. Já me humilhei, conscientizando-me de que necessito ser lavado por Jesus? Será que você já parou para pensar nisso, a ponto de se humilhar na presença do Senhor, trazendo a sua consciência de que precisa ser lavado por Jesus? Nós precisamos dia após dia nos humilhar diante do Senhor. Precisamos pedir ao Espírito Santo que traga à nossa mente, ao nosso coração, essa consciência de que necessitamos ser lavados por Jesus. Mateus 20, 28 vai nos dizer o seguinte: tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Precisamos fazer essa pergunta também: eu já fui limpo pelo Salvador da sujeira do meu pecado? Precisamos diariamente, constantemente fazer essa pergunta
essa autoanálise. Eu já fui limpo pelo Salvador, mas limpo do quê? Da sujeira, do meu pecado. Para eu ser seguidor de Jesus, devo deixar. É premissa. Para ser seguidor de Jesus, nós devemos deixar todos os nossos orgulhosos esforços para tentar nos limpar e humildemente admitir a nossa necessidade de ser lavado no sangue do Cordeiro que foi sacrificado no Calvário. Ao ter essa consciência, essa análise, uma outra pergunta vem a nós. E a outra pergunta é: estou lavando os pés de outros? Será que eu tenho me prontificado a lavar os pés dos outros? Ou eu estou aguardando quem vai se levantar e fazer? Ou, quem sabe, estamos discutindo ao redor da mesa quem será o maior? Diante disso, precisamos analisar que Deus tem nos dado habilidades e determinadas situações nos quais nós temos autoridade sobre outras pessoas. Seja você na sua casa, seja você no seu trabalho, seja você na igreja, no ministério no qual Deus o chamou a exercer. Temos usado essa autoridade para promover ou para servir aos outros? Jesus é bem claro quando diz o seguinte: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Será que o seu estilo de vida, será que o meu estilo de vida tem indicado que nós estamos andando nos passos de Jesus? Será que a nossa maneira de viver tem mostrado, tem indicado, tem apresentado, dia após dia, que nós estamos andando nos passos de Jesus? Será que aqueles que nos conhecem melhor são lembrados de Jesus quando observam a nossa vida? Será que aqueles que te conhecem melhor trazem à sua memória a lembrança de Jesus quando observam a sua vida? O serviço aos outros marca a minha caminhada diária? O serviço aos outros marca a sua caminhada diária? Quando penso em minha vida, no local de trabalho, na escola, tenho refletido o Salvador? Você tem refletido o Salvador? Ou em qualquer área da vida? Ou temos cedido à tentação de tirar os outros do nosso caminho, enquanto procuramos subir a escada do sucesso? No mundo aí fora, muitos querem ser reconhecidos, querem ser os maiores, e para isso não medem escrúpulos, não medem as razões nem os meios, fazem tudo para que o desejo do seu coração se cumpra. Quanto a nós, o povo do Senhor, o Senhor nos chama a servir. Será que seus colegas de trabalho te conhecem como alguém que usa as pessoas ou como alguém que serve as pessoas? Há uma diferença muito grande daquele que usa as pessoas e alguém que serve as pessoas. Será que esta é a verdade sobre os meus, os seus relacionamentos?
não apenas com os superiores, mas também com as pessoas que estão abaixo de mim? Precisamos pensar. Será que há no nosso coração disposição em servir ao Senhor no trabalho diário, ainda que não recebamos nenhum reconhecimento? E quando falo de trabalho, englobo todas as áreas da vida. O trabalho, o trabalho, o trabalho em casa, o trabalho na escola, na faculdade, em todas as situações. Será que eu tenho disposição em servir ao Senhor, ainda que outra pessoa obtenha o crédito pelo meu trabalho? Será que estamos dispostos a servir ao Senhor, ainda que outra pessoa obtenha crédito pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço? Porque nos dias de hoje, muitos querem o crédito. E para isso, não importa o que faça. Olhando para essa perspectiva tão real nos nossos dias, há alguém no nosso trabalho, na escola, na faculdade, cujos pés o Salvador tem me chamado a lavar? Há alguém no trabalho, na escola, na faculdade, cujos pés o Salvador tem te chamado a lavar? Não sei se você já parou para pensar, para analisar, mas esse estudo fala conosco e nos faz pensar nessas questões. E ao refletir, pensar, analisar essas questões, precisamos dar respostas primeiramente a Deus e às pessoas. Quando avalio os meus relacionamentos com outros na igreja, tenho esperado ser servido ou tenho tomado a iniciativa de servir aos outros? Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos criado, ou melhor, foi-se criado uma cultura dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, em que muitos cristãos são apenas meros consumidores. Aqueles que estão ali não querem ter compromisso nenhum mais profundo com a comunidade, com aquela comunidade de fé. Eles vão ali, têm o seu nome arrolado no hall de membros, participam das programações e nada mais. Chegam, participam do louvor, ouvem a palavra, terminou o culto, vão embora. Terminou aquela programação, foi embora. Em muitos não há a iniciativa de servir aos outros. Por quê? Porque assim como em muitos lugares, né, nós temos a cultura do fast food, que você vai ali, pede e é servido. Infelizmente, essa cultura tem entrado no meio da Igreja do Senhor. Será que estou disposto a servir nos ministérios, departamentos que recebem alguma forma de recompensa? Eu tenho comentado sempre que posso que a minha oração é para que Deus levante pessoas que estejam dispostas a servir e não serem vistos. Tenho falado sempre que a pessoa que deve ser vista no nosso meio, tomar a proeminência, tomar ali o foco, ter sobre ela o holofote pairado em cima dela, essa pessoa deve ser a pessoa bendita de Jesus. O pastor não deve aparecer. O ministério de louvor não deve aparecer. A liderança, presbíteros, diáconos, líderes de departamento, ou cada um de nós, como geral, nenhum deve aparecer.
quem deve aparecer é o Senhor. Jamais nós devemos servir esperando alguma coisa em troca. Será que eu tenho refletido o caráter do meu Senhor, servindo naqueles ministérios menos glamurosos, naqueles nos quais não traz reputação, não te coloca à frente? Quem sabe preparar a refeição para uma pessoa doente, levar uma pessoa com câncer para o seu tratamento oncológico, limpar a casa de um membro da igreja que esteja isolado devido à perda de um parente, ou quem sabe até fazer uma doação financeira voluntariamente? Será que a nossa vida faz as pessoas se lembrarem de Diótrefes, que gostaria de exercer a primazia? Terceira carta de João, verso 9, diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Será que aqueles cargos, aquelas funções que ocupamos na igreja são simplesmente para trazer ao nosso coração aquele desejo de satisfação, satisfação pessoal? Olha, sou eu que estou aqui, sou eu que estou à frente, ou seja, eu quero ter a primazia, eu quero estar no controle, no meio dessa situação. Será que o nosso exemplo tem sido o exemplo de Diótrefes? Ou lembramos as pessoas sobre a vida de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida? Esse era o ensinamento que o Senhor estava deixando para os seus discípulos, de que aqueles homens não foram chamados para serem servidos, mas aqueles homens foram chamados para servir e dar a sua vida. Seguindo o exemplo do Mestre, dar a sua vida por essa causa. Deus me tem dado habilidades e recursos para que eu os use para a sua glória no serviço e a outros na igreja. Deus provê habilidades e recursos para que nós abençoemos uns aos outros, para que nós possamos servir uns aos outros. Quão semelhante a Cristo, então, você e eu temos sido no serviço aos nossos irmãos e irmãs em Cristo? Quais são os pés da igreja de Cristo? Quais são os pés da igreja que Cristo tem nos chamado a lavar? Precisamos hoje fazer essa pergunta. Quais são os pés na nossa igreja? Na igreja do Senhor, que Cristo está nos chamando a lavar. Frequentemente, o local do verdadeiro teste de semelhança à servidão é o lar. Como às vezes é difícil servir no lar. Tenho usado a minha posição em casa como marido, ou como mãe, ou irmão mais velho, para exigir que me sirvam? Ou será que, como meu Senhor, tenho usado minha posição de autoridade para servir os outros em casa? Deus tem me chamado a servir um parente inabilitado ou inválido?
ou que esteja passando por qualquer dificuldade, que precise de ajuda. Existem meios pelos quais eu deva estar encorajando um parente desanimado com minhas palavras ou ações de bondade? Quantas questões precisamos pensar? Devo servir a um membro da família que no momento está sobrecarregado com as suas responsabilidades? De que modo Cristo, o meu Senhor, o nosso Senhor, gostaria que você, que eu, lavasse os pés, quem sabe, dos nossos cônjuges, dos parentes, filhos, irmãos, nessa semana? Quem sabe? Quem sabe de qual modo o Senhor gostaria de que nós lavássemos os pés daqueles que estão ao nosso redor. Ele nos chamou a servir. Ele nos chamou a seguir o seu exemplo. E ao servir uns aos outros, dar a nossa vida, a ponto de muitos serem resgatados, ao olharem para nós e verem em nós a vida de Jesus estampado. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa pedir a Ele e trabalhe no seu coração. Se você já tem contribuído na casa do Senhor, no meio de seus familiares, no trabalho, se há no seu coração disponibilidade de servir sem ser visto, glória a Deus por isso, que o Senhor continue te fortalecendo. Mas se não há no seu coração esse desejo, eu quero te convidar a orar comigo nessa manhã. Antes disso, eu quero ler as palavras de Isaac Watts, para que possamos então finalizar. A fim de que Jesus sofreu, por que o meu rei morreu? Porque por mim, um pecador, na cruz se ofereceu? Será por crimes que eu fiz, sofreu na cruz, enfim? Que maravilha, que amor! Jesus morreu por mim. O sol em trevas se tornou, o Pai o abandonou. Na hora em que a minha redenção Jesus pagou, quisera eu poder pagar teu infinito amor. Ó, toma, pois, meu coração, sou todo teu, Senhor. Que esse seja o desejo do seu e do meu coração. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por esse tempo. Agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, pelo seu amor, para que Ele possa a cada dia ministrar sobre nós, para que a cada dia eu e você possamos ser ministrados pelo Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos te pedir que o Senhor trabalhe em nós. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a cada dia. Que o Senhor coloque no nosso coração a predisposição, ó Pai, de servir. Assim como o Senhor Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pai, que esse seja o desejo do nosso coração. Em ouvirmos as palavras do Senhor e obedecer e a colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, para que possamos ser servos que de fato glorifiquem o teu nome. Pai, nos ensina nesta manhã, que o teu Espírito continue a falar conosco e nos mostra, Pai, em que área da nossa vida precisamos servir mais e melhor
para a glória do teu nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo cheio da presença do Senhor. Fique em paz.